Tem um monte de gente que está fazendo o que acha, mas ainda não parou para perguntar o que Jesus pensa antes de fazer. Então tem um monte de gente que não está sendo bem sucedido naquilo que faz, porque ainda não parou para perguntar a Jesus o que ele pensa. Aqui, se você entender isso aqui, eu posso até parar de pregar, porque é só isso aqui que eu vim falar hoje, irmão. Eu vim falar que tem um monte de gente, meu irmão, que ele está fazendo o que ele acha que tem que fazer. Eu aprendi desse jeito, eu acho que tem que ser desse jeito. Você faz e, desculpa a expressão, você quebra a cara. Mas se você experimentar, perguntar a Jesus antes, segurar a tua ansiedade e perguntar para o Senhor: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Irmão, entenda uma coisa, a Bíblia diz que Jesus leva Pedro para dentro da casa, e agora Jesus vai falar com Pedro dentro de casa. Se você perceber, no verso 25, Pedro acha que Jesus paga. No verso 26, ele já muda de opinião. Sabe por quê? Que num verso depois ele muda de opinião? Porque Jesus falou com ele dentro de casa. Então, se você segurar a tua ansiedade e dobrar o seu joelho dentro de casa e deixar Jesus falar com você, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar o que ele pensa e vai trocar pelo que você acha. O nosso problema é que a gente não quer simplesmente dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu acho que tem que fazer desse jeito. Mas vem cá, é assim que o Senhor pensa? Ele vai dizer não. Então essa noite eu vim aqui para dizer para você que é necessário você dobrar o seu joelho dentro da sua casa. Ele vai falar contigo, você vai passar a pegar o que ele pensa e vai trocar pelo que você acha. Porque aqui, meu irmão, não é o que você acha, é o que ele pensa. Se você entender isso, as coisas que você está fazendo vai começar a mudar. Os resultados vão começar a mudar. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vai pescar. Se Jesus tivesse dito só isso, sabe o que Pedro ia fazer? Pedro ia fazer do jeito que ele acha. Então, como é o jeito que eu acho, que Pedro acha, pega um barco, pega a rede, contrata alguém para ajudar, vai para o mar alto, pesca, traz a pesca para a terra, vende, pega as 4 dracmas e vai lá e paga o imposto. Isso aqui é o que Pedro acha. Porque Pedro aprendeu desse jeito, Pedro acha que tem que fazer desse jeito. Então, se Jesus não especifica, ele vai fazer desse jeito. Porque é esse jeito que Pedro aprendeu, é esse jeito que ele acha que tem que fazer. E Jesus, pega o anzol. Pedro, não precisa você passar por todas essas etapas, não precisa você pegar barco, não precisa pegar rede, não precisa ir para o mar alto, não precisa pescar, não precisa trazer a pesca para a terra, não precisa vender, pegar o dinheiro que você vendeu e ir lá e pagar, não precisa. Pega o anzol e vai ali no rasinho. Se Jesus não tivesse especificado tem que ser de anzol, ele ia para o fundo. Mas como Jesus especificou, então ele vai fazer do jeito que ele acha, ele vai fazer do jeito que Jesus pensa. Pega um anzol e vai ali na terrinha, vai ali e ali. Porque qual é a diferença? Pedro, para conseguir o que ele precisa para pagar o tributo, ele tem que pegar um barco e uma rede e ir lá para o fundo. Agora, para ele conseguir o que Jesus quer, ele só precisa de um anzol no raso. Qual é a diferença de você estar no fundo com a rede e você estar no raso com o anzol? Sabe qual é a diferença? É que lá no fundo de rede é o jeito certo, mas é o jeito que você quer fazer. Mas entenda uma coisa, se Jesus mandar você ir para o raso, você pode ir para o raso com o anzol e vai dar certo. Sabe por quê? Porque não é a forma que importa. O que importa é quem é que está mandando você pescar dessa forma. Não, pastor, o jeito é esse aqui, a forma é essa. Mas, irmão, quem está mandando é Jesus. Se ele está mandando, meu irmão, você pode ir no raso de anzol porque vai dar certo. Agora, se ele não está mandando, você quer fazer do seu jeito, pode dar errado. Mas é melhor fazer do jeito dele. É melhor pegar o anzol, é melhor ir para o raso. Porque pode não ser a forma certa, mas é o jeito que ele está mandando, então vai dar certo. Então sabe o que eu percebi? Tem muita gente trabalhando muito para conseguir o que quer, porque ainda não conversou com Jesus para entender o que ele pensa. É isso. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui, irmão? Eu poderia terminar aqui, você já teria ido para casa entendendo o que o Senhor quer dizer? Diga amém. Jesus fala assim: Pedro, pesca um peixe. Quantos peixes, irmão? E o pior de tudo, era um peixe pequeno. Então, Pedro está indo pescar um peixe pequenininho. E a gente fica menosprezando as coisas pequenas que Deus faz na nossa vida. Nós somos mestres em desprezar as coisas pequenas que Deus faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem horas que Deus vai usar coisa pequena para Ele fazer coisas grandes. E quando você despreza as coisas pequenas, Ele não realiza coisas grandes. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel no pouco, e sobre o muito Ele nos colocará. Então tem horas que Jesus ele vai usar peixe pequeno.
para cumprir o propósito dele, mas tem horas que ele vai usar peixe grande. Por exemplo, o que aconteceu com Pedro? Jesus mandou um peixe pequeno. E o que aconteceu com Jonas? Ele mandou um peixe grande. Então sabe o que determina o tamanho do peixe? É aquilo que o peixe vai engolir. Então para Pedro ele mandou um peixe pequeno. Por quê? Pedro estava na obediência, Pedro estava obedecendo. Jesus manda um peixe pequeno, o peixe pequeno vai lá, come a moeda, amém, cumpriu o propósito. E com Pedro ele mandou um peixe grande, porque o que o peixe tinha que engolir era Jonas. Então o tamanho do peixe que Deus vai mandar para a tua vida está totalmente ligado ao nível da sua obediência. Se você estiver debaixo da palavra dele, estiver em obediência, ele manda um peixe pequeno. Mas se você estiver em desobediência, cuidado, não peça peixe a Deus, porque ele vai mandar um peixe grande para te engolir. Então sabe o que a gente precisa aprender? A gente tem que parar de desprezar peixe pequeno e parar de se iludir com peixe grande. A gente tem que parar de subestimar peixe pequeno e parar de superestimar peixe grande, porque nem sempre você cai quando Deus manda coisa pequena, mas muitas vezes você fica pelo meio do caminho, muitas vezes você é engolido pelas coisas grandes que Deus está fazendo. Quer ver um exemplo? Pedro estava lá pescando, a noite toda não pegou nada. Ele não pegou absolutamente nada. Pedro vai para a terra com o barco vazio. A Bíblia fala que o barco dele correu o risco de afundar? Sim ou não? Me ajude a pregar. Pedro não pescou nada, barco zerado. Ele está indo para a terra com o barco zerado. Nesse lapso temporal, a Bíblia diz que Pedro corre o risco do barco afundar? Agora, quando o barco dele está lotado de peixe, está abarrotado de peixe, agora a Bíblia fala do barco afundar. Sabe o que eu aprendi? Nem sempre você afunda quando você fracassa, mas muita gente afunda depois que tem sucesso.